Paz, galera. Não sou de fazer isso, né? Mas ontem a pastora Marli pregou no culto uma palavra em Atos 16 em diante, né? E ela falou a respeito de Paulo e Silas na prisão. E eu já tinha escutado muito, né, sobre essa palavra. Mas ontem o Senhor falou algo muito forte no meu coração e hoje ele continuou falando e eu senti de compartilhar com vocês. Então, a palavra fala que Paulo e Silas, eles foram presos, né, injustamente, e eles estavam na prisão. E aí eles começam a louvar o Senhor, cantar ao Senhor, e enquanto eles estavam fazendo isso, as portas elas se abrem, né, as cadeias são quebradas e eles são livres. E ela falou algo e foi isso que mexeu comigo, que quando eles ficaram livres, eles não saíram daquele lugar, né? E o Senhor começou a falar muito comigo a respeito disso, né? É que muitas vezes a gente, quando a gente é jovem, a gente tá muito precipitado, Deus começa a fazer algo na nossa vida, Deus começa a fazer algo na nossa família, Deus começa a fazer algo e a tendência é de nós achar que é o suficiente, isso já é uma resposta de Deus, e aí a gente sai daquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida. E o interessante é que quando a gente continua a leitura, fala que o carcereiro, quando ele percebe, né, que as algemas foram quebradas, que as portas, né, estavam abertas, ele ia se suicidar, porque ele pensou que todo mundo fugiu, né, e vai ser minha responsabilidade. Ele tinha sido colocado naquele lugar justamente para guardar a vida de Paulo e Silas, né, porque eles foram considerados homens perigosos. E quando eles viram que eles não saíram, que Paulo grita, disse, olha, a gente tá todo mundo aqui e tal, ele se converte, a palavra fala que ele diz, o que eu faço para ser salvo, né? Então, a permanência dele naquele lugar trouxe livramento para aquele homem, trouxe livramento para aquela família, porque a palavra diz também que ele e a casa deles foram salva, né? Fala inclusive que eles foram batizados, porque eles creram no Deus, né, que de Paulo e Silas. Por quê? Porque eles permaneceram naquele lugar, mesmo eles tendo a liberdade de sair, mesmo eles tendo a liberdade, né, de fazer outras escolhas, mesmo eles tendo a liberdade, tipo, uau, agora quem abriu as portas foi Deus, é para nós sair, né? Quem tirou as algemas foi Deus, é para nós sair. E não, eles permaneceram lá. E aí eles permaneceram, aquela família ela foi salva, né? E às vezes a gente sai de um processo que Deus começa na nossa vida, né? Porque Deus queria fazer através deles, né? E às vezes Deus quer fazer algo através de nós, né? Deus fez, agora existe algo para fazer através de nós. E aí a gente sai do processo de Deus porque a gente se conforta, né? Ou se conforma que, uau, Deus já fez por mim, mas existe algo para fazer através das nossas vidas. Então que a gente possa ter essa sabedoria de entender que Deus começou a fazer uma obra, Deus começou a fazer algo grandioso, mas a nossa permanência no processo, na nossa permanência naquilo que Deus está fazendo, vai fazer com que algo aconteça através da nossa vida. Agora é através da minha vida, agora é através da minha casa, é através dos meus relacionamentos, é através daquilo que Deus já fez em mim, né? Então, que nós possamos não ser precipitados, né? Deus abriu uma porta, vamos, agora é hora. Não, calma, espera. E aí a palavra continua que diz que no outro dia, ao amanhecer, eles foram livres, né? O magistrado manda que os oficiais de justiça, né, do cárcere libertam eles, é hora deles ir embora. Então, o que aconteceu? Imagina se eles saíssem antes, imagina o ódio que ia ser gerado naquela família. Por exemplo, meu pai se matou, meu esposo se matou por causa de uns doidos que simplesmente saíram da cadeia. Não, eles permaneceram naquele lugar. Houve salvação para aquela família e no outro dia eles estavam livres, né? Então que nós possamos entender o tempo de Deus exatamente para a nossa vida. Existe o tempo que Deus começa a fazer algo na nossa vida, Ele começa a fazer algo na nossa história e a nossa permanência faz com que através da nossa vida outras pessoas sejam restauradas, outras pessoas sejam transformadas, o amor de Deus invada vidas e aí sim, existe a hora que Deus ele nos envia, existe a hora que Deus ele nos abre novos caminhos, existe hora que Deus ele nos dá novas oportunidades, né? Então que nós possamos entender a hora exata de eu preciso
receber aquilo que Deus está fazendo, entender que eu preciso permanecer no processo, eu preciso permanecer naquilo que Ele já começou, eu preciso querer fazer parte daquilo, né? Eu preciso também deixar com que eu seja instrumento dele para certo lugar, para certa família, para certo ambiente de trabalho, enfim, que nós possamos entender que existe sim um tempo de Deus e que nós possamos sair na hora que Deus nos manda, porque quando a gente sai fora do tempo de Deus, existe sofrimento, existe morte, né, como haveria naquela família, e muitas pessoas, elas acabam não recebendo Cristo, não recebendo o amor de Jesus, quando eu e você boicotamos o tempo de Deus para nossa vida. Então a palavra é que a gente espera com paciência no Senhor, né? Que Ele tá ouvindo o nosso clamor e no tempo certo todas as coisas vão se encaminhar na nossa vida e que nós possamos entender que o mais maravilhoso é eu quero sim receber tudo aquilo que Deus tem para me dar, eu quero sim receber, mas eu quero sim fazer parte, né? Eu quero fazer parte daquilo que Deus começou na minha vida, porque Ele começou uma boa obra e Ele é fiel para completá-la. Certo, galera? Um bom final de semana. Um beijo, Deus abençoe.